Bem-vindos todos aqueles que me acompanham no meu canal Padre Marcos Maria dos Santos. Nós vamos meditar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui nesse 31º domingo do tempo comum. Vamos seguir o Evangelho de Lucas, a sequência que a Igreja nos propõe no ano C. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar em tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós agora há pouco escutamos este evangelho tão bonito, que é o evangelho, e tem até aquela música evangélica, né, como Zaqueu, em que nos conta a conversão de Zaqueu. É muito interessante, a gente vai seguir a sequência. Domingo passado nós meditávamos sobre a oração humilde, quando 2 homens foram rezar no templo. Jesus contou uma parábola, Jesus havia contado uma história, um publicano e um fariseu. Enquanto o fariseu ele batia o seu peito, se vangloriava, uma glória vã das suas virtudes, dos seus feitos, o publicano, batendo no peito, dizia: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. E Jesus conclui a parábola dizendo que um foi justificado para sua casa, enquanto o outro não. E Nosso Senhor continua dizendo que aquele que se humilhar será exaltado, quem se exaltar será humilhado. E agora nós vamos encontrar não qualquer publicano nesse evangelho, vamos encontrar um chefe dos publicanos. E o evangelho dá nome, Zaqueu era o seu nome. Nos está dizendo que quando Jesus entrava em Jericó, que era uma cidade maldita, podemos assim dizer, Jesus tinha que passar por Jericó quando ia para Jerusalém. Jericó, que significa a cidade da perdição, a cidade em que não se cultua o verdadeiro Deus, né? A cidade em que se comete pecados. É muito interessante quando nós vamos para o livro de Josué, nós temos o relato do cerco que Josué fez por ordem do Senhor para conquistar Jericó, né? Até que tem, por exemplo, o cerco de Jericó, que muitos de nós, inclusive eu já fiz na minha paróquia quando eu era administrador paroquial. Jesus passando por Jericó, temos um outro personagem nessa cena, que é Zaqueu. Zaqueu escutou que Jesus estava passando por Jericó e despertou a curiosidade de Zaqueu. Podemos imaginar, queridos irmãos, que as pessoas naquela época, a notícia se alastrou como pólvora. Todos os milagres, todos os ensinamentos de Jesus, e chegou aos ouvidos de Zaqueu. E nos diz aqui, que é muito interessante, primeiro, ele era chefe dos publicanos. Então vamos imaginar, se o publicano é aquele homem que cobrava impostos em nome do Império Romano dos judeus, então ele era um judeu que cobrava imposto dos judeus em nome de Roma, em nome dos gentios, em nome do pagão, em nome do goi. Era um homem duplamente desprezado, desprezado pelo seu povo e também desprezado pelos romanos, porque quando nós encontramos traidores, os traidores são desprezados por os dois lados, a gente sabe disso. E aí podemos imaginar, Zaqueu não era só um publicano, ele era chefe dos publicanos. E o Evangelho nos dá 2 detalhes sobre ele. Primeiro, que ele era muito rico. Então, se normalmente o publicano era rico porque ele tributava a taxação muito maior do que realmente aquilo
que os romanos cobrariam normalmente, porque ele taxava acima do preço da média os impostos a fim de tirar a diferença. Ele era muito rico, então provavelmente ele roubava demais, era um tremendo de um ladrão. Mas ainda tem uma segunda característica deste homem que vem nos dizer que ele era muito baixo. O termo do grego é mikros. Mikros. Mikros significa que ele era baixinho demais, era um baixinho, não era uma estatura mediana, era um baixinho quase beirando aquilo que nós chamamos de anão. Né? Não chegava a ser um anão, mas estava por lá. Se diminuísse um pouquinho a altura, chegava a poder ter essa característica de anão. Bom, irmãos, com efeito, imaginemos um homem que era desprezado por todos, um homem que guardava uma certa mágoa, podemos imaginar assim, pelo desprezo. Ninguém gosta de ser desprezado. Mesmo você tendo dinheiro, mesmo você sendo rico, isso toca no nosso orgulho. E ele era desprezado também pelo seu aspecto físico. Quem de nós gosta de ser desprezado pelo seu aspecto físico? O Evangelho não fala isso diretamente, mas nós podemos deduzir pelo detalhe que o evangelista colocou aqui. Quiçá a gente, compondo a imagem do Evangelho, podemos imaginar quantas coisas esse homem escutou, quantos deboches, quantas chacotas, e aí fazia com que, além de ser rancoroso, ele exorbitasse a taxação do povo, oprimisse mesmo, até como uma forma de vingança por tudo aquilo que ele havia passado. A tal ponto que, quando ele escutou falar de Jesus, despertando a luz da fé no seu coração, misturado com a curiosidade, ele subiu no sicômoro, ele subiu numa árvore grande. Jesus, se a gente vai pegar, por exemplo, o Sudário de Turim, eu particularmente acredito na veracidade do Sudário, recomendo um livro que trata sobre isso, do Pierre Barbet, um livro chamado A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, esse médico francês que já faleceu. Ele nos dá que Jesus teria em torno de 1,80m, 1,81m. Seria a altura de Nosso Senhor Jesus Cristo, humanamente falando. Então, Nosso Senhor, caminhando no meio da multidão, chamava muito a atenção. E Zaqueu quis chamar a atenção de Jesus e subiu numa árvore. E quando Nosso Senhor olhou para ele, nos diz que Nosso Senhor Jesus Cristo olhou e Jesus falou o nome dele. Porque Deus nos conhece pelo nosso nome. Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. E ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. É muito interessante a questão do nome. O nome é a nossa identidade. Muitas das vezes o nome na Bíblia traz a missão, por germe daquilo que significa a missão da pessoa. A identidade da pessoa. Deus nos conhece pelo nosso nome. O profeta Isaías vem dizer que o Senhor tem escrito os nossos nomes na palma da sua mão. O livro do Apocalipse vem dizer que os eleitos têm os seus nomes inscritos no livro da vida. E aqueles que são os eleitos terão um nome novo, o nome do Cordeiro de Deus escrito na sua fronte, no seu coração, nas suas almas. Nome significa identidade. E quem coloca o nome é sempre superior para o inferior. Muitas das vezes a gente encontra um costume, por exemplo, de pessoas que querem colocar nome nos seus anjos da guarda. Nós sabemos, pela revelação bíblica e da tradição da igreja, que existem miríades de anjos, como está no profeta Daniel, como está também, por exemplo, em Apocalipse. Inumeráveis, com certeza mais anjos do que gente. Se nós estamos em torno de 8 bilhões, segundo alguns, muito mais anjos do que isso. Porém, a Bíblia só dá nome para 3, Miguel, Gabriel, Rafael. Não é lícito nós recorrermos ao esoterismo, à cabala, a especulações esotéricas para poder buscar o nome dos anjos. Mas tem pessoas que querem colocar o nome do seu anjo da guarda. Isso não pode, isso não é legal, isso não é viável, porque é sempre superior que coloca o nome no inferior. Você coloca o nome do seu filho, não é seu filho que coloca o nome em você, até porque você veio antes que o seu filho. É você que coloca o nome do seu animal, você que coloca o nome das coisas, como Deus fez com Adão. Adão foi nomeando os animais. Nós não colocamos nome em seres superiores a nós, por exemplo, como os anjos. Mas eu não vou me delongar
sobre esse assunto, para não ficar muito longa a homilia. Mas para nós sabermos que Deus nos conhece pelo nosso nome. Que Deus, como disse Santo Agostinho, Ele é mais próximo de nós do que nós mesmos. Que, como disse Santo Agostinho, Deus nos ama mais do que nós nos amamos. Deus deseja a nossa salvação mais do que nós desejamos ser salvos. Muito pelo contrário, Satanás nos conhece pelos nossos vícios, pelos nossos pecados. Não é? Padre, dá um exemplo aqui. A gente encontra alguém que é viciado em droga. Como que o povo fala? Olha o drogado. Se nós temos alguém que tem um vício da bebida, olha o bêbado. Se temos uma mulher, por exemplo, que leva uma vida desregrada sexualmente falando, como que o povo chama a fulana? Olha a PUTA, né? Eu não vou falar aqui o nome, mas vocês já entenderam porque eu já falei a sigla. Ou seja, as pessoas rotulam umas às outras. E muito mais ainda o demônio, porque é o acusador. Mas Deus não nos conhece pelos nossos defeitos. O Senhor não nos conhece pelos nossos vícios. O Senhor não nos conhece pelos nossos pecados. O Senhor nos conhece pelo nosso nome. O Senhor olha para nós, para aquilo que Ele deseja que nós sejamos e para aquilo para a qual nós fomos criados. A sua imagem e sua semelhança. Mesmo que a semelhança nós, infelizmente, perdemos pelo pecado, mas o imago Dei, como nos lembra o grande teólogo Karl Rahner, o imago Dei, a imagem de Deus impressa em cada criatura humana, essa não pode apagar, nenhum pecado pode apagar. Mesmo se nós, porventura, viemos a nos condenar, Deus nos livre disso, que o Senhor nos salve, que nós queremos ser salvos e que Ele nos salve de fato, que tenhamos a graça da perseverança final, mas esse imago Dei nunca é borrado, nunca é apagado das nossas almas. Vem depressa. E aí nos diz que todos começaram a murmurar. Por quê? Porque sabia que ele era um grande pecador, ora boras. O homem era um mafioso, o homem era um gangster praticamente. Era o chefe dos ladrões. Não nos fala aqui de violência, mas podemos imaginar também alguém que vai cobrar imposto, geralmente cobrava com comparsas, cobrava impostos com gente armada do lado. Porque as pessoas muitas das vezes não queriam pagar imposto, ninguém gosta de pagar imposto. Começaram a murmurar. Mas Jesus não tem vergonha desse homem que queria abrir seu coração. É muito interessante, por exemplo, quando nós vemos Maria Madalena, eu abro aqui uma outra parêntese, porque a mesma coisa também, Nosso Senhor não teve vergonha de Madalena. E Madalena não teve vergonha do Senhor aos pés da cruz, ficando com Nossa Senhora e São João Evangelista aos pés da cruz do Calvário. E Zaqueu, de pé, ele foi hospedar-se no caso de um pecador, e ele disse, olha que coisa, a graça tocando no coração dele. Senhor, eu te dou metade. Eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres se eu defraudei alguém. Ou seja, se eu prejudiquei, se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Aqui percebemos o sentido do pecado. Todo pecado exige reparação. Todo pecado exige reparação. O padre dá um exemplo aqui. Né? Vamos dizer que eu tenho amizade com você que está me escutando. E de repente nós, numa briga, eu peguei seu celular, joguei no chão e quebrei. Né? Você perdeu a amizade comigo, eu perdi a amizade com você. E além do mais, você teve prejuízo financeiro, porque eu quebrei o teu celular. Então, vamos dizer que depois de um tempo, eu vou pedir um perdão para ti. Perdoe-me. Eu estava sem cabeça, meu dia era um dia ruim, um dia mau. E você generosamente me perdoa. Reatamos a amizade. Assim é Deus conosco. Quando nós nos arrependemos, quando procuramos perdão do Senhor na confissão, na oração, o Senhor nos perdoa. Mas exige a reparação. Você me perdoou, graças a Deus, fico feliz. Mas por dever de justiça, e justiça é dar aquilo que é devido a cada um, eu tenho que devolver o seu celular. Então, aqui vem a exigência de reparação que Zaqueu está dizendo. Não só a caridade, vou dar metade dos meus bens, mas agora a reparação. Vou devolver 4 vezes mais se eu defraudei alguém. Ou seja, eu vou dar e vou dar com juros aquilo que eu roubei da pessoa. E quando Nosso Senhor vê esse gesto da parte de Zaqueu, esse desejo de conversão, de reparação, essa reparação que se nós não fizermos esse mundo, vamos ter que fazer no outro depois da nossa morte, num estado de espírito que nós chamamos de purgatório. Eu não vou explicar aqui, vou deixar para explicar no dia
2 de novembro, no dia dos finados, sobre o purgatório. Mas voltando para essa atitude de Zaqueu. Zaqueu, ele teve a conversão. A conversão vem de duas palavras, aqui está traduzido por conversão na nossa língua portuguesa, mas duas palavras cuja carga semântica, cujo conteúdo nos ajuda a compreender o seu significado mais ainda. Conversão vem de duas palavras. Primeiro, metanoia. Noia, que significa nous, ideia, meta, caminho, ou seja, um câmbio, uma mudança de mentalidade. Não é apenas a conversão, não passa meramente por um gesto moral, por um gesto de conduta, por um modus vivendi. A conversão, evidentemente, passa por isso. Eu lembro aqui, por exemplo, o padre Cícero, do Nordeste, do Juazeiro do Norte, que ele dizia: quem rouba não roube mais, quem mata que não mate mais. É isso mesmo, conversão, né? Se eu fazia alguma coisa, que eu não venha fazer outra. Também isso, mas também a mudança da minha forma de pensar, da minha forma de ver as coisas. Eu tenho que trocar as lentes pelas quais eu vejo e miro, como diz em espanhol, a minha vida. Mudança de mentalidade. Preciso ter a mente de Cristo, não a mente do mundão. E depois uma segunda palavra que vem do hebraico significa techuvá. Techuvá significa voltar atrás, um meia volta a volver. Eu preciso fazer isso com a minha vida. Preciso dar um meia volta a volver na minha vida. Preciso reorientar a minha existência. Aquilo que resta de vida até a minha morte. E preciso mais ainda mudar a minha forma de pensar e enxergar as coisas. E quando isso acontece, ele pediu misericórdia do Senhor. Jesus entrou na vida dele. Evidentemente que o primado da graça foi de Jesus. Antes de Zaqueu olhar para Jesus, foi Jesus que olhou para Zaqueu. Como o próprio Jesus falou: não foste vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, para ides e dardes fruto, como Jesus falou para os discípulos, para os apóstolos na última ceia. E nosso Senhor termina dizendo assim: hoje, aqui o hoje, a salvação entrou nesta casa. Esse hoje significa o kairos de Deus. Os gregos, o evangelho foi escrito em grego, eles têm duas palavras cujos sentidos são distintos, diferentes para tempo. Primeiro temos o tempo cronos, o tempo cronológico, o tempo que vai sendo dividido nesse mundo em segundos, em minutos, em horas, semanas, semanas meses, meses anos, séculos, milênios. Ou seja, um tempo para essa existência, um tempo que é baseado na sucessão de instantes. Mas existe um tempo fora do tempo, um tempo oportuno da graça de Deus, chamada kairos. O kairos. O kairos é aquele momento em que Deus consome o tempo no seu amor, consuma e toca nas nossas vidas, a nossa alma. Não sei se vocês já tiveram essa percepção em alguns momentos de oração, alguns momentos da nossa vida, sentimos um agir de Deus, um atuar de Deus, uma ação sobrenatural, tangível, quase palpável na nossa existência. É esse momento, esse instante, que nós não conseguimos traduzir muito bem com palavras humanas, que nós podemos tentar dar o nome de kairos. Foi o toque da graça no coração de Zaqueu. Essa salvação, né, esse soteria to oikó. Oikó não significa meramente a casa de residência onde vivia Zaqueu. Não significa somente a família de Zaqueu, mas significa o cosmos de Zaqueu, significa toda a realidade de Zaqueu. A salvação que Jesus traz, essa soteria, essa saúde espiritual, essa salvação que vem sanar as nossas feridas, que vem curar as nossas feridas, vem ligar aquilo que vem a ser os nossos machucados, aquilo que vem a ser também o perdão dos nossos pecados, a salvação que começa a dar sentido para a minha vida nessa vida e vai me transportando já para a outra. Jesus está dizendo hoje: a salvação entrou na sua casa, Zaqueu. Que possamos, meus irmãos, minhas irmãs, como o Zaqueu, né? Zaqueu que ele foi vencendo os empecilhos dentro dele. Foi vencer o que os outros vão falar de mim. Olha como ele era mal falado, né? Mal Jesus disse que ia comer na casa dele, começaram: nossa, esse homem é um pecador. Talvez você que vai na igreja, você que teve um momento de conversão, as pessoas falam: esse homem é um pecador, essa mulher é uma pecadora. Será que ele vai conseguir seguir Jesus mesmo?
voltar para o pecado. As pessoas sempre apostam no nosso negativo, mas Deus acredita em você, porque Ele quer dar a graça para você perseverar. Eu quero fazer um rápido comentário. Sexta-feira agora, dia 28, portanto amanhã, dia de São Judas São Simeão, eu fui administrador da São Judas que foi primo de Jesus, que foi apóstolo de Jesus, que temos uma carta de um só capítulo antes de Apocalipse. Segundo a tradição, se nós pegarmos a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, São Judas Tadeu, temos dois Judas, o Iscariotes, o traidor, que sempre está como último na lista, no catálogo da lista dos apóstolos, e o Judas Tadeu, Judas Tadeu, que segundo uma antiga tradição, segundo até eu dei aqui a obra parafraseando Eusébio de Cesareia, foi primo de Jesus. E quando nós lemos, por exemplo, lá em João capítulo 2, segundo essa mesma tradição, segundo esse mesmo autor, o noivo de Caná da Galileia, que teve a graça de ter o primeiro milagre realizado, o beneficiado foi São Judas Tadeu, juntamente com a sua esposa. Judas, que foi querido de Jesus, que largou tudo por causa de Jesus, que era primo de Jesus, que era irmão do irmão de São José, chamado Alfeu ou Cleófas. Judas, que segundo uma outra tradição também foi aquele que recebeu o Santo Síndone, o sudário. Ele foi encarregado de ficar com o sudário. Ele foi encarregado, segundo uma outra tradição, de evangelizar o rei de Edessa também. Judas Tadeu, que também, segundo uma tradição, evangelizou a região da Pérsia, juntamente com Simão Zelote, ou Zelota, ou também chamado Simão Cananeu, um dos apóstolos. E com eles foram martirizados pelos feiticeiros. Tem uma aparição que houve de Jesus, se eu não me engano aqui, para Santa Brígida, se eu não me engano, essa santa sueca do século XI, que Nosso Senhor disse que tudo que nós pedíamos por intercessão de Judas Tadeu, Ele nos concederia. Daí que veio essa alcunha do santo das causas sem remédio, da santa das causas sem remédio, Judas Tadeu. E eu também quero fazer um adendo, lembrando aos católicos, dia 31 de outubro, que vai cair segunda-feira, recomendo, se possível, vocês não deixarem seus filhos a pularem o Halloween. O Halloween, que é uma cultura anglo-saxã, norte-americana, que estão trazendo para a nossa cultura brasileira, mas que nós nos festejamos. Halloween, que segundo essa cultura pagã, seria o dia que antecede o dia de Todos os Santos, o dia 1º de novembro, que os espíritos malignos estariam perambulando com muito mais força, em que a barreira de realidade entre o mundo invisível e o mundo visível, entre o mundo invisível maligno e o nosso, a barreira seria muito mais tênue, muito mais fina, muito mais diáfana, da qual esses espíritos do mal poderiam transitar para a nossa realidade. Independente disso, eu recomendo muitos padres, meus irmãos do sacerdócio, inclusive aqui na Madrid também, na Espanha, estão tentando trocar, ao invés de você vestir seus filhos com a morte, vestir de bruxa, de demônio, de monstro, de Frankenstein, de Drácula, de lobisomem, vestir dos santos. Nós vamos meditar sobre os santos aí no Brasil, domingo que vem, e depois o padre vai fazer um vídeo falando sobre a realidade última depois da nossa morte, principalmente no dia da comemoração dos fiéis defuntos. Vamos falar do purgatório. Que o Deus eterno, todo-poderoso, vos abençoe e vos guarde, por intercessão da Virgem Maria. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.